Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 8º ano de Língua Portuguesa, texto 12, do livro de orientações para o professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é lenda, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF67LP28, EF69LP44 e EF69LP51, e os descritores D4 e D10. As habilidades destacadas referem-se à leitura de forma autônoma e compreensão, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta as características do gênero textual lenda e seus suportes, expressando avaliação sobre o texto lido. A realização de inferências sobre a presença de valores culturais, sociais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos desse gênero, reconhecendo as formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção, e ao engajamento ativo nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas das lendas e as configurações da situação de produção, considerando a imaginação e a estesia próprias ao texto literário. Os descritores, por sua vez, correspondem à identificação do conflito gerador do enredo e dos elementos que constroem a narrativa e à realização de inferências de informação implícita em um texto. Vamos agora iniciar um momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente os equipamentos de multimídia necessários à reprodução da canção Kizomba, Festa da Raça, de Martinho da Vila, e a letra dela em cartaz ou projeção. Esses recursos serão necessários à antecipação de conhecimento sobre a cultura africana relacionada ao gênero textual que será estudado nessa sequência didática e dialoga com as imagens apresentadas na questão 1. Mapas mundi podem ser utilizados ainda como possibilidade de ampliação de conhecimentos numa perspectiva interdisciplinar. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As informações descritas na Superdica contribuirão para o reconhecimento das lendas como parte do patrimônio cultural da humanidade, representativas de culturas e valores de diferentes grupos sociais e possibilitará reflexões sobre as condições de produção, circulação e recepção desses textos, tendo em vista a finalidade, a oralidade e a autoria. Conversem com os alunos sobre essas questões e concluam a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores,
Na atividade 2, Eu leio o texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Durante o estudo do gênero textual lenda, serão revisados conceitos relacionados ao tipo textual narrativo, como personagens, foco narrativo, espaço e tempo, e serão mobilizadas para a construção dos sentidos do texto habilidades de localização de informações explícitas, realização de inferências das informações implícitas, reconhecimento do conflito gerador do enredo e elementos da narrativa, estabelecimento de relações de causa e consequência e de relações lógico-discursivas presentes no texto, dentre outras. No decorrer da realização da atividade, nas tarefas de leitura, discussão e escrita, estejam atentos às habilidades consolidadas pelos alunos e também àquelas que ainda precisam ser trabalhadas. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 2 e 3. Conversem com os alunos sobre a importância da oralidade na produção, recepção e circulação das lendas e sobre como isso está ligado a aspectos particulares desse gênero textual, determinando o tipo de discurso empregado, o tipo de narrador e a ausência de autoria. Aproveitem para revisar ou explicar os tempos verbais e incentivem a análise desse conceito no texto, provocando reflexões acerca da pertinência do tempo passado para a construção dos sentidos da lenda e a relação com a sua finalidade comunicativa. Durante o compartilhamento das respostas proposto na questão 4, incentivem que a maioria dos alunos participe. O texto do quadro Quer Saber Mais coopera para o reconhecimento de valores sociais e humanos no patrimônio literário presente nas lendas e da importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. Contribui também para o entendimento do universo temático e forma de circulação dessas histórias. Conversem com os alunos a respeito dessas questões. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, Eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente os materiais necessários à realização de pesquisas sobre a cultura africana e materiais de papelaria para a produção de cartazes. Com esses recursos, os alunos poderão ampliar o repertório de conhecimento sobre o universo temático e o contexto de produção e circulação das lendas, aprimorar ações de busca, seleção, validação, tratamento e organização de informação, e também selecionar textos e livros para leitura parcial ou integral, de acordo com os objetivos da pesquisa, e mobilizar ferramentas digitais, diferentes linguagens e mídias para expandir as formas de produzir sentidos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Na questão 2, espera que os alunos, ao formularem respostas de cunho pessoal, reflitam sobre os sentidos construídos para o texto, exercitando e aprimorando o pensamento crítico sobre as próprias habilidades de leitura e interpretação. Trata-se também de possibilitar o desenvolvimento do senso estético para a fruição, contribuindo para que os alunos valorizem a literatura como forma de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura, conforme destaca a BNCC. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 3 e 4. A habilidade de identificar o conflito da narrativa é fundamental para que se alcance o senso estético para fruir o texto literário, visto que por meio dele se criam um contexto e experiências emocionais que aproximam o leitor do protagonista, gerando um senso de identificação. É nesse ponto da narrativa que se revela o verdadeiro caráter do personagem,
que estimula no leitor reflexões sobre valores, crenças e sentimentos pessoais e coletivos. Conversem com os alunos sobre essas questões. Durante o compartilhamento das respostas proposto na questão 5, incentivem que a maioria dos alunos participe. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente livros e cópias de lendas africanas. Por meio desses recursos, os alunos poderão participar de uma experiência autônoma de leitura e apreciação de lendas e replicar habilidades de leitura desenvolvidas nas atividades anteriores de estudo desse gênero textual, mobilizando conhecimentos adquiridos sobre ele. Ademais, servirão de inspiração temática para o planejamento das suas produções textuais, reforçando as características composicionais e a finalidade desse gênero narrativo, destacadas no quadro Só para Lembrar. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a realização da leitura do enunciado da questão 1 e do texto do quadro Só para Lembrar, que deverá ser feita por um aluno convidado, aproveitem para observar o nível de fluência leitora dele. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a elaboração do projeto de texto proposto na questão 2. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita, faz-se necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos durante a produção textual, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos necessários para a escrita efetiva do gênero textual lenda. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As lendas africanas foram histórias produzidas por suas comunidades e transmitidas oralmente. Nesse processo, elas sofreram alterações. No entanto, mantiveram a sua essência temática e o seu propósito comunicativo. O reconto dessas histórias fez com que permanecessem na memória coletiva. A Lei 10.639/3 versa sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, ressaltando a importância da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Estabelecer vivências com essa literatura contribui para o reconhecimento e valorização da história, cultura e identidade dos afro-brasileiros e para a compreensão de nossas raízes,
sendo assim fundamentais para que os leitores em formação consigam dialogar com valores culturais nela expressos e ampliar o espaço de formação cultural. Conversem com os alunos sobre essas questões, retomando as pesquisas e os cartazes produzidos nas atividades anteriores. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e/ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. A BNCC destaca a habilidade de utilizar ao produzir texto recursos de coesão referencial e sequencial e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual. Na análise de suas produções, os alunos devem ser estimulados à reflexão desses recursos, compreendendo-os como mecanismos que dão consistência ao texto, conectando suas partes para que ele tenha unidade de sentido. Conversem com eles sobre esse assunto, explicando ou revisando conceitos de coesão obtida pelas relações de sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos e formas elididas, pelo emprego adequado de artigos, pronomes, adjetivos, determinados advérbios e expressões adverbiais, conjunções e numerais, dentre outros. Além disso, esclareçam e promovam a reflexão sobre os mecanismos de representação de diferentes vozes na narrativa, tais como do narrador e dos personagens, e dos usos do discurso direto ou indireto e sua sinalização no texto. Tendo isso em vista, realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 12. Até o próximo vídeo.